boa tarde a todas e a todos. Venho saudar com muito gosto o início desta manifesta e espero que continuem muitas e que eu considere pelo menos a possibilidade de ir a tantas como as que já vim até neste momento, porque eu fui à primeira em 1994 e tenho vindo a todas ao longo dos anos, não tenho faltado a nenhuma. E esta é uma, por isso estou aqui com muito, muito gosto. Eu fiquei com esta tarefa difícil de apresentar as pessoas que vão falar a seguir. Eu vou-me poupar este esforço, uma vez que se começasse a apresentar os vastos currículos das pessoas que aqui aparecem, não lhes dava tempo para falar, porque temos 10 minutos para cada pessoa, e por isso dizia apenas que quer a Lucília Salgado, eu própria, a Joacine Catar Moreira, quer o José Carlos Mota, são pessoas doutoradas, se isto lhes interessa, empenhadas em causas sociais importantes, ligados em cujas causas já produziram muitos textos, já fizeram muitas conferências, muitos workshops. Eu penso que vale a pena, nas suas intervenções, já lhes pedi esse favor de dizerem algo que achem, que considerem significativo para se perceber melhor a sua intervenção e, sendo assim, eu começaria já a tomar a palavra. Peço desculpa de ir ler, coisa que eu detesto fazer. Não detesto ler, gosto muito de ler, mas de ler uma comunicação, preferia falar diretamente com as pessoas e não ter que estar a ler, mas senão não consigo a disciplina de conseguir fazer mesmo esta obra toda em 10 minutos. Eu queria começava por dizer que esta comunicação, que agora passo a ler, foi escrita pelo Alberto Melo, que todos conhecem com muito gosto, e por mim própria, num trabalho de equipe, como fazemos muito nesta nossa associação, que é a Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, uma associação que já nasceu em 1984, numa altura de crise da educação e que realmente teve uns anos parados porque as pessoas estiveram com outras militâncias e agora, há cerca de uns anitos, renasceu. Então, dizia o Alberto, e eu peguei um pouco no seu texto, que o termo democracia, nascido em Atenas, 500 anos antes de Cristo, tem vindo a evoluir, adaptando-se aos vários tipos de exercício do poder, aos vários destinatários. Não nos podemos esquecer que a democracia então instalada não se aplicava a um largo setor da população, nomeadamente escravos e a mulheres. E eu lembrei-me que também nós tivemos nos séculos XIX e XX as nossas sufragistas a bater-se por estas causas já. Nas sociedades ocidentais, ao longo dos séculos, o conceito desenvolveu-se de tal modo que deixou de se restringir aos órgãos de poder politicamente legitimado, sentando-se mais em processos que, pela sua forma de funcionamento, podem ser denominados democráticos. Muitos de nós, os da minha geração sobretudo, aprenderam deste modo o que era democracia, coisa que não havia na altura. Vivíamos em ditadura, reclamávamos a democracia e tínhamos nos nossos grupos e associações, as de estudantes, por exemplo, práticas a que chamamos democráticas, como a eleição dos corpos gerentes, com listas concorrentes de candidatos, as assembleias gerais ou as reuniões das secções. Foi em contextos associativos, estudantis, comunitários ou outros mais temáticos que aprendemos estes procedimentos e entendemos hoje que seriam de democracia participativa. Mas a democracia formal, aquela que hoje conhecemos e nos gera o país. Insatisfeitos, colocamos a questão: como tornar a cidadania num exercício ativo, visível e atuantes? Que formas de democracia participativa como instrumentos para, em simultâneo, reforçar e informar a cidadania enquanto se fortalece, afinal, a própria democracia representativa? E, de facto, concluímos que as duas expressões de democracia não são polos antagónicos, talvez pelo contrário. Possam e devam coexistir. Neste debate já antigo, mais ou menos aceso, é comum referirem-se 4 grandes níveis de participação crescente dos cidadãos a nível local.
E eu acho que esta sistematização que aqui apresento, eu conhecia pela mão do Nelson Dias a propósito das questões do orçamento participativo. Portanto, entramos que é num campo da democracia participativa. Começamos por considerar já como contendo algum grau de participação o primeiro nível da informação, enquanto requisito fundamental da participação. Esta deriva do conhecimento de qualidade e da compreensão dos mecanismos e das opções do poder público. Somos, pelo menos, informados, nem sempre bem, das decisões que são tomadas. Portanto, o primeiro nível de participação seria, pelo menos, a informação. Ao segundo nível, chamamos de auscultação-consulta. O poder contacta os cidadãos após ter já definido um dado projeto. Por vezes é tido em conta o resultado dessa auscultação, mas nem sempre esta é vinculatória ou vinculativa. Um terceiro nível, mais participativo, será o da concertação. Trata-se, em geral, da instrução de um processo em participação alargada e previamente à deliberação pelos poderes políticos. É muitas vezes uma forma de tomar decisões pelos diversos grupos, preterindo os interesses individuais em favor dos coletivos da comunidade. Por esta razão, considera-se hoje que a participação presencial parece ser mais educativa do que apenas as votações online, tal como existem correntemente. Agora tem mesmo que ser, se calhar, mas antes era um debate, se deveriam ser para o orçamento participativo, por exemplo. Lembro-me de termos tido este debate. E a quarta forma parece ser a democracia participativa mais conseguida. Trata-se do nível da partilha do poder ou cogestão, em que há plena participação na tomada de decisão. A este propósito, há dias, no quarto encontro de educação de adultos, disse em bate-papo o Alberto Melo: parece-me que a eleição é um mecanismo divisivo que gera maiorias e minorias. Numa dinâmica de trabalho com grupos locais, acho mais importante conseguir tempo para apresentar as várias posições, para encetar o debate de prós e contras relativamente a cada posição, para entrar em negociação e compromisso. Assim, na melhor das hipóteses, chegar-se-á a um consenso final. Eu penso que a intenção de dizer aqui os vários níveis é porque quando falamos de democracia participativa, todas estas coisas aparecem e nós podemos pegar-lhes como entendermos. Poderemos concluir que a democracia se aprende fazendo, isto é, inserida em práticas sociais? Na Declaração de Princípios da APCEP, que é a nossa associação, feita em 82, refere-se que papel importante caberá à associação no fomento da formação cívica e do exercício da democracia, incitando os cidadãos à participação na vida pública, social, cultural e sindical, promovendo a sua preparação para uma correta utilização dos meios de comunicação social e pondo-os de sobreaviso relativamente a propagandas alienadoras e outras formas de manipulação da opinião pública. É bem atual, não acham? E já foi em 82. Como eixo principal do manifesto da APCEP, centramos o conhecimento e a cultura como direções mestras dos projetos de intervenção. Referimos aqui a importância do desenvolvimento do conhecimento como forma de ser capaz de tomar decisões pessoais e comunitárias de acordo com os seus critérios de razoabilidade. Esta posição percorre todos os grupos sociais com que trabalhamos, a que nos dirigimos, porque nos batemos. O conhecimento interessa às comunidades mais vulneráveis, como vetor de cidadania e de resolução dos seus problemas. Não lhe des o peixe, ensina-os a pescar. E o Alberto acrescenta, e se possível, a fabricar as redes ou a cana. O projeto Literacia para a Democracia, que é um projeto financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian no quadro dos EGRANTES, desenvolvemos-lo com uma rede com associações de Lisboa e do centro do país,
Benedita, a Barafunda e região de Coimbra, com centros Qualifica, Benedita e Paço de Arcos, com instituições de ensino superior, ESEC, e escolas do ensino básico, com instituições comunitárias do Concelho de Oeiras, com grupos étnicos diferenciados, incluindo guineenses e ciganos, e procura formar pessoas nas comunidades para desenvolverem cidadania nos seus contextos, através de práticas de cidadania e de participação nas dinâmicas de políticas locais. Nestes contextos, as pessoas com que trabalhamos, crianças, jovens, adultos, séniores, aprofundam a cidadania através de atividades muito diferentes de intervenção nas suas comunidades. Aprendem a ler as suas realidades pessoais e sociais, incluindo políticas, desde a alfabetização, em que quem sabe ler bem, alguns já estão no ensino superior, ensina aos outros, mas através de um processo inserido em práticas em que todos aprofundam algum conhecimento. Por exemplo, em relação à alimentação, a relação à história da África e da partilha para as grandes potências, a prevenção do coronavírus. Quem lê fica a saber mais para poder atuar e com vontade de ler mais para saber mais ainda. E todos, cada um a seu nível, aprofundam o seu saber e o sentido da democracia. Não criamos escolas, desenvolvemos espaços de formação, na linha do Pierre Furter, de cultura e educação permanente. E a democracia participativa pratica-se no modo como cada um é respeitado e agora cuidado, como as ações surgem de cogestão, partilha de poder, debatidas nos grupos e nas redes. Gostaria de referir que nestes novos tempos não temos ainda plenamente estruturados os processos que seguimos. Ainda não houve tempo, mas sabemos que estamos a singrar pelo caminho possível dentro daquilo que podemos fazer. Os princípios são claros para todos, desde o respeito, cuidado pessoal, às necessidades de intervenção cívica e política. Teremos que deixar para outra ocasião a palavra em viva voz por parte de cada grupo que compõe a nossa rede, para que digam como se tem estado a praticar neste projeto a democracia participativa, antes, durante estes tempos de pandemia, e como vamos prosseguir no futuro. Muito obrigada pela vossa atenção.